Olá, amigos ligados aqui no programa Astrologia e Carreira. O programa Astrologia e Carreira tem o objetivo de auxiliar você na sua realização profissional, na indicação de caminhos para a sua realização profissional. Eu sou Maurício Bernes, astrólogo, especializado em astrologia vocacional e empresarial. Há mais de 30 anos venho realizando o trabalho com as pessoas no sentido desse direcionamento de sua carreira, de seus negócios, da sua vida em busca de realização e satisfação profissional. O programa de hoje tem um tema específico que é comum a muitas pessoas. Antes de falar do tema, eu vou explicar a você que eu tenho buscado temas que são objeto do meu trabalho cotidiano. Ou seja, pessoas que trazem para mim suas dúvidas, suas necessidades, suas aflições. Então, uma delas é a seguinte: gosto do meu trabalho, mas não encontro ainda o retorno financeiro desejado. Esse tema é um tema bastante interessante, porque ele é comum a um grupo elevado de pessoas. Tem um tanto de pessoas que gostam da profissão que têm, gostam daquilo que fazem, no entanto, não conseguem ter uma remuneração, seja por salário, seja por cobrança por ser autônomo, por ser profissional liberal, não consegue o retorno financeiro suficiente, às vezes até para a própria condução da vida, né? Então, por trás disso, existe uma série de conceitos. Eu sempre trago uma ligação com a astrologia para que vocês possam compreender que a base daquilo que eu estou falando é a união de conceitos astrológicos com a experiência da vida e a lida com as pessoas que vêm vivenciando as situações que eu trago aqui. Por isso que eu sempre dou exemplos, eu sempre trago uma forma prática, né, de realizar. E sigo aqui o meu roteiro para não me perder, porque o assunto é sempre muito amplo, muito vasto, e eu quero ser bem objetivo, eu quero trazer para você informações que sejam mesmo valiosas, para que você possa melhorar a sua condição profissional. Esse é o meu objetivo, né? Então, eu vejo que esse tema, ele envolve dois conceitos importantes, né? O que é? Do que nós estamos falando? Eu gosto do meu trabalho, esse é um assunto que nós temos que tratar. O outro é o retorno financeiro, quer dizer, por que eu, mesmo gostando do meu trabalho, eu ainda não tenho o retorno financeiro que eu gostaria. Então são duas dimensões, pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Por que não é? Porque uma coisa é fazer o que gosta, realmente pode ser bom, é agradável pelo menos, né? E a outra coisa é como é que a gente cobra, como é que a gente recebe o dinheiro disso e o que é o retorno financeiro almejado, né? Então, são coisas que a gente precisa saber, né? Eu costumo dizer que as pessoas confundem um pouco essa história de retorno financeiro. Por que confundem? Porque, olha, depende das necessidades que eu tenho como pessoa e aquelas que eu gero na minha vida pela minha prática, pela minha atuação, pela minha vida, né? Então a pessoa, por exemplo, ela assume compromissos, às vezes aluguel de um imóvel, às vezes a compra de um veículo, situações da própria vida, e aí aquilo se torna, vamos dizer, a necessidade financeira se torna elevada. Aí o retorno financeiro tem que ser maior do que aquelas despesas que a pessoa fez, para que ela se sinta satisfeita. Então aí já dá para ver que há uma necessidade de uma avaliação, de um estudo, para ver o que é o retorno financeiro satisfatório, né? Porque se eu resolvo então que eu vou ter um carro de luxo, eu vou ter uma condição de moradia de uma determinada categoria, tudo isso vai ter um custo, vai ter um valor para que eu possa pagar. E como eu me conduzo na vida também. Não, eu quero ter o telefone o smartphone top de linha, o mais novo, e outros produtos e coisas de consumo, roupa, aparência física, academia, então uma série de coisas que as pessoas se impõem e depois diz, puxa, eu não ganho o suficiente para isso. Pois é, então a gente tem que examinar, e aí eu convido você a fazer um exame
né, para ver dentro de si o que é retorno financeiro para você, né? Porque tem pessoas que não é o jogo do contente, mas tem pessoas que com uma determinada remuneração estabelecem a vida delas dentro dessa remuneração. Isso é uma coisa. A pessoa pode dizer, puxa, eu tenho um retorno satisfatório, porque eu estou com a minha vida equilibrada. Porque uma das coisas que dá dificuldade, né, na vida da pessoa é o gastar mais do que o ganhar. A pessoa dormir com débito, às vezes não é tão fácil, a consciência pesa, preocupações. E aí o que acontece? A pessoa começa a trabalhar única e exclusivamente por conta do retorno financeiro, por conta do dinheiro. E aonde ficou então o gosto do meu trabalho? Percebe? Porque aí a pessoa está na cabeça dela, porque a gente tem que programar a mente da gente. Aí na cabeça dela fica uma condição, que é uma condição assim parece que ela está amarrada, escravizada pelo dinheiro e não percebe. E muitas pessoas que estão assim são pessoas que se dizem, se colocam e filosoficamente se consideram desprendidas do dinheiro. Não, então, eu tendo um dinheiro para eu sobreviver, tá bom. Mas esse sobreviver, às vezes, é uma coisa muito alta, muito elevada. Então, eu não estou dizendo que você não pode e não deve almejar uma qualidade de vida que seja muito boa. Você pode, mas temos uma escada para subir, temos uma sequência para chegar. O exame que eu estava pedindo para você fazer é você ver o seu signo, por exemplo. Pega o seu signo. Né? Eu sou do signo de Câncer, então tem algumas necessidades, né? Essas necessidades precisam ser supridas. Quanto que é isso em termos de qualidade de vida? Com a pandemia, viu, as pessoas tomaram algumas decisões muito interessantes, né? Eu conheço um bom número de pessoas que resolveram então mudar para o interior, arrumaram, a gente que arrumou sítio, arrumou uma casa num lugar onde é muito mais barato de viver, onde é muito mais fácil de viver, com boas condições, porque trabalham pela internet, fundamentalmente. Então, para que eu vou morar num centro urbano caro? Tem seus benefícios, óbvio, né? Morar nas grandes cidades tem uma série de benefícios, mas morar perto dessas grandes cidades, ou mesmo no interior dos estados hoje, tem condições muito boas. Então, as pessoas foram buscar uma condição de vida mais econômica, ganhando o mesmo, realizando o mesmo trabalho. Então aconteceu esse fenômeno, e é um fenômeno que muita gente pôde perceber e fez um movimento. Agora, o que acontece, né? Dentro dessa perspectiva do retorno financeiro, né, a gente tem que entender que o bom retorno financeiro é aquele que contempla a satisfação das nossas necessidades, mas não as necessidades adquiridas por valores da sociedade, por valores culturais, por valores de crenças, mas sim as nossas necessidades interiores. Porque quantas vezes você já ouviu dizer que o dinheiro não traz a felicidade? Eu sei que tem piadas em cima disso, né? Que as pessoas dizem, bom, não traz, mas se é para ser infeliz, é melhor ser infeliz rico. É uma realidade, mas assim, o que eu estou dizendo? De uma forma mais concreta, de uma forma mais séria, né? Você tem necessidades a realizar, a satisfazer na sua natureza pessoal. Você como ser humano, você como ser que está aqui vivendo, você tem emoções, você tem relacionamento, você tem satisfações interiores a serem supridas, sabe? E não vai ser o dinheiro que vai resolver isso. O dinheiro pode te auxiliar. Se você gosta muito de estudar, né? Se você gosta muito de estudar, por exemplo, né, é importante ter algum recurso financeiro para poder assim, fazer cursos, buscar comprar material de estudo, enfim. Então, o quanto que é o ganhar bem para poder atender essa necessidade?
né? Tem pessoas que gostam, querem conhecer o mundo, elas se realizam, se sentem muito bem, por exemplo, viajando, né? Então, quanto custa isso? Então, qual o retorno financeiro? E aí entra também a administração da finança, porque se você dirige o seu dinheiro para satisfazer essas necessidades internas, você tem como fazer a sua equação. Então, olhando o seu signo, como eu falei aqui, você já vai entender alguma coisa. Pega na internet, digita lá, signo de Capricórnio. Aí vê lá o que os astrólogos vão falar a respeito desse signo. Né? Aí você vai começar a entender que tem coisa. Será que eu estou atendendo essas necessidades aqui? Será que eu não estou? Então, entende? O retorno financeiro bom, ele depende de diversos fatores, para que a gente se sinta bem remunerado. E tem um que eu falei já no programa anterior, que é o valor próprio. Quando a gente se sente bem remunerado, a gente se sente bem, a nossa autoestima melhora. Então, como é que eu identifico esse valor próprio? Eu tenho que acreditar, além de eu gostar do que eu faço, eu tenho que ter consciência de que eu faço bem feito. E tenho que ter consciência de que a sociedade, as pessoas dão valor ao meu trabalho. Eu dando valor a mim, eu dando valor ao meu trabalho, eu faço com que as pessoas percebam que o meu trabalho tem valor e que eu também tenho valor. Então, isso é uma programação mental. No mapa astrológico, a gente tem a casa 2, que simboliza isso, que é o valor próprio. Olha só, a astrologia é uma coisa muito antiga. Onde está o dinheiro, está também o valor próprio. Tem o planeta Vênus. Né? Eu sei que a maioria de vocês não conhece o seu próprio mapa astrológico, mas aqueles que conhecem, tem lá Vênus num determinado signo. Aí vocês podem também pesquisar na internet, ver Vênus naquele signo, para ver as coisas que têm valor também para você. Tem a Lua, né? A Lua. A pessoa nasce, por exemplo, com a Lua em Gêmeos. Ela precisa de movimento, comunicação, de estar com as pessoas, de se viajar, de fazer uma série de coisas que são valores. E os recursos financeiros têm que atender esses valores. Porque quando nossos valores internos são atendidos, nós sentimos que estamos bem, estamos ganhando bem, estamos nos realizando, entende? Então, o que é, né? Está aqui, né? O que é o retorno financeiro, um bom retorno financeiro? É esse, que atende essas nossas necessidades. Um exemplo absurdo, né, foi quando o Bill Gates declarou que ele tinha, acho que 42 bilhões de dólares, e ele ia doar 40 bilhões lá para a fundação que ele criou, né, a Fundação Bill e Melinda Gates, né? E porque ele achava que 2 bilhões já era muito para ele viver. Né? Talvez hoje ele já tenha mais do que não ter multiplicado isso, não resta a menor dúvida. Mas, entendo, guardadas as proporções, é isso que eu estou dizendo. Não é? O que é que traz para você o seu sentimento de você viver bem? É isso. Agora, existem coisas que estão ligadas aqui, como eu falei, a pessoa casa, aí tem filhos, aí já começa uma necessidade de retorno financeiro para atender também a essa estrutura familiar. Né? Agora, fazem perguntas, qual é a diferença entre salário e retorno financeiro? Olha, o salário é o resultado do seu trabalho. O retorno financeiro é o que sobra do salário. Agora chegamos no ponto. É o que sobra do salário. Porque a sua sensação de estou bem é o que sobra do salário. Se não sobra nada e ainda falta, aí carência, baixa autoestima, às vezes se rebela com o trabalho, às vezes joga a culpa nos outros, aí a culpa é do trabalho, a culpa é do mercado, a culpa é do governo, a culpa é da chefia, a culpa é da empresa, sei lá, a culpa de quem que é. Né? Não tem culpado, meu amigo. Tem a responsabilidade por aquilo que você realmente está fazendo e plantando na sua vida. É um balanço de entrada e saída. O retorno financeiro é o saldo. Né? Então, às vezes a pessoa quer ganhar mais, mas ela tem que arrumar um jeito de gastar menos para equilibrar o saldo. Senão, como é que ela vai se sentir satisfeita? Porque ela nunca vai estar realizada, ela quer sempre mais. Como eu falei, os estímulos de consumo hoje são muito grandes. Mas será que você precisa?
Será que você precisa? Então, o melhor smartphone, né? Você vai comprar o carro, chega lá, tem o básico, o L, o LS, né? O que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas compram um acima do que deveriam. Gastam a mais. Aquele a mais é o ego. Por isso que eu falei para vocês olharem o seu signo, por causa do ego. O que o ego da pessoa faz com ela? Eu estava examinando hoje e vi, por exemplo, na adolescência, e vocês podem fazer uma reflexão, porque vai haver uma ligação de impacto do momento da sua adolescência, da sua juventude com a sua vida futura. Quanto que, em busca de autoafirmação e aceitação no grupo, o que a pessoa é sujeita é capaz de fazer. Capaz de fazer coisas que ela se arrepende depois na vida, fazer coisas erradas, coisas que vão prejudicar ela mesma. Aí se ela não tem atenção com isso, e na juventude não é tão fácil de ter atenção, mais adiante ela tem que ter atenção para não continuar fazendo isso de uma forma sutil na vida. Aí lá na frente, de uma forma sutil, ela continua buscando a autoafirmação, e a aceitação do grupo, então ela acaba estabelecendo valores que não são os dela. Então o retorno financeiro é consumido nessa perspectiva de atender aos outros. Então, por que é importante esse retorno financeiro? Quer dizer, praticamente tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês, né? Qual é o maior benefício de ter um bom retorno financeiro? Olha, o estado de espírito, de paz, de tranquilidade, de boa autoestima, sabe? O sentimento de que a pessoa tem um domínio da própria vida. Isso não tem preço, como diz aquela propaganda do cartão de crédito. Né? Algumas coisas têm preço, mas tem coisas que não têm preço. Por quê? Porque é um valor moral, é um valor espiritual, um valor do seu ser. Então, você fizer um exame exatamente disso, qual é o maior benefício de ter um bom retorno financeiro, lembrando que o retorno financeiro é o saldo, não é o ganho. O ganho é uma parte, mas se o saldo não está atendendo, precisa equacionar as coisas de uma menor maneira para você se sentir bem. E o reflexo disso, olha, no casamento, se a pessoa for casada, vai ser melhor, ou nos relacionamentos em geral, na vida social, na vida familiar, você com você mesmo, na saúde, são todos os benefícios que tem, entende? A pessoa viver em paz. Qual é o preço de viver em paz? É esse, né? Agora, se a pessoa não tem um bom retorno financeiro, né, eu estou seguindo o roteiro aqui, por isso que eu olho aqui, é o meu material aqui base, né? Se a pessoa não tiver um bom retorno financeiro, aí, meu caro, sofrimento, dificuldade, frustração, sabe quantas pessoas vivem, vamos dizer assim, cabisbaixas, às vezes num estado de pré-depressão, ou como se fosse uma espécie de uma mini depressão crônica, né? Pessoas que vivem, assim, empurram a vida para frente. Sabe, é triste de ver isso. Por isso que eu estou aqui também, tentando auxiliar essas pessoas. Porque uma coisa é durante um período da vida, uma dificuldade, uma situação, às vezes é sujeito, a pessoa vão comprar uma casa, é importante, né? Então aí gastou a mais e tal, tudo bem, então durante um tempo vai se apertar para poder chegar no equilíbrio. Beleza. Agora, a pessoa vai vivendo muito tempo, né, com o sentimento de que não está dando, não pode, o retorno não é suficiente. Aquilo leva a um estado de frustração, de doença até. E fora quando a pessoa não perde assim inconscientemente, sutilmente, a alegria de viver. Né? Então passa a ser rancoroso, pessoa às vezes difícil, pessoa revoltada, rebelde contra tudo e todos. Né? Aí busca os subterfúgios que estão à disposição. Né? Culpa do outro, culpa do mercado, culpa do governo, culpa de sei lá quem, entendeu? De quem criou tudo isso aqui, às vezes briga até com Deus. Né? Então é o seguinte, viu? Na pessoa, eu tive aqui um exemplo, né? Uma pessoa que gosta muito do trabalho,
mas não tem um retorno financeiro, né? É um amigo meu que é um músico, um excelente músico, olha, uma coisa assim, não é um amigo e cliente, uma coisa assim de realmente de capacidade, sabe? Capacidade é uma coisa. Então, assim, não é que a pessoa gosta e não faz bem feito, né? Ela gosta e faz bem feito. Mas é um mercado difícil de trabalho, que a gente também não foge da realidade. E tem uma parte que às vezes as pessoas não querem, e aí entra o exemplo que eu estou dando, às vezes a pessoa não quer se sujeitar a um tipo de trabalho que é preciso que ela faça para ela poder ter aquela renda, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tem que saber galgar os degraus para chegar no estado da arte. Então, vamos dizer assim, né? Eu vou dar esse exemplo, né? Então a pessoa é sujeita a ter que tocar eventualmente num restaurante, num barzinho, num lugar e tal, para ir até poder chegar no momento em que é só show, é só música, é só streaming, é só. Entende? É uma graduação profissional. Tudo tem uma carreira. E aí a gente tem que saber adequar naquele momento quanto que eu ganho. É isso. Então eu vou viver com isso. É isso que é importante a pessoa fazer. Então esse é um exemplo da pessoa da música, né? Mas isso vale para tudo. O próprio astrólogo, psicólogo, pessoas que atendem pessoas, a mesma coisa, né? O começo é num determinado valor, e aí vai crescendo, e algumas coisas com o tempo a pessoa já não vai mais fazer, né? Até se eu não me engano, o Kepler, ele mesmo dizia, olha, a gente tem que fazer o horóscopo para poder ganhar dinheiro, para poder estudar o que a gente quer estudar, entendeu? Então tem tudo isso que a gente tem que fazer, né? Olha, esse negócio de ganhar mais dinheiro, né, de cobrar mais, porque tem também uma perspectiva da pessoa ir graduando e cobrando mais, né? Eu já falei num outro programa do medo da pessoa ter de cobrar mais, né? Então você pode assistir aquele outro programa e aqui eu complemento, quer dizer, esse medo de cobrar mais é uma insegurança da seu próprio valor, você não está dando a si o devido valor, acha que não é competente, acha que o que você faz não tem valor, enfim, são coisas internas que podem ser mudadas. De novo, consulte seu signo. Aí você vai dizer, pô, agora eu estou fazendo horóscopo, né? Não é isso aí não, é que o seu signo tem chaves importantes para você. Se você conhece o seu mapa, mais ainda, aí você vai consultar a Lua, que signo que ela está, vai consultar Vênus e o seu ascendente. Com essas 3, 4 coisas aí, você já tem um panorama muito amplo de identificação de valores interiores que precisam ser satisfeitos e realizados no seu dia a dia, tá? Muito bem. 3 coisas que costumam aparecer assim, que as pessoas se justificam. Eu vou abrir uma janela aqui, né? Minha diretora aqui não gosta muito dessa janela, não, mas eu vou abrir essa janela aqui. Aí depois é o seguinte, a pessoa, às vezes, todos buscam justificativas para se manter onde elas estão. Entende? Então ela não está tendo retorno financeiro, mas ela arruma uma justificativa fora dela para dizer que ela é vítima da situação e não agente da situação. Então ela diz assim, o que eu gosto não dá dinheiro, porque o mercado não valoriza, coisa e tal. Então, assim, uma situação dessa não tem saída, né? Que saída que tem para uma situação dessa? Eu gosto, mas não dá dinheiro. Eu estou dizendo que não tem saída por causa da cabeça da pessoa, porque a pessoa está com formatação de que não dá, aquilo que ela gosta não dá dinheiro. Então, como é que ela vai fazer para superar isso? Olha, quando eu fazia faculdade, no final da década de 70, tinha um pipoqueiro lá na frente da faculdade. Aquele pipoqueiro, ele vendia 60 quilos de pipoca a cada 2 dias. E ele trabalhava em fim de semana também. Você imagina quantos saquinhos de pipoca são 60 quilos de pipoca? Aquele cara ganhava mais do que muito engenheiro que estava se formando ali. Você entende? Vender pipoca não dá dinheiro? Depende.
Você entende? Então, quando a gente tem que abrir a cabeça, nós não podemos viver programado por tudo aquilo que é dito para nós e nem pela mídia. Ah, não, esse mercado, esse tipo de trabalho não vale. É óbvio que tem algumas profissões, algumas atividades que estão sendo descontinuadas porque não há mais necessidade dela, né? Em contrapartida, né, tem a relatividade dos fatos, né? Muitos de vocês sabem que em países como os Estados Unidos, alguns serviços básicos, braçais e operacionais têm muito valor, porque não tem quem faça. Então a pessoa tem que ir verificando que o que ela gosta pode sim ter valor e pode dar dinheiro. O que ela precisa saber é como fazer. Então, para saber o como fazer, ela tem que descobrir dentro dela as suas reais habilidades, a sua real capacidade, e entender que aquilo que ela gosta, se aquilo é a vocação dela. Tá? A outra coisa é a formação. Tá? A pessoa acha que a formação dela não é adequada. Então eu já falei disso. Quer dizer, se a formação não for adequada, busca uma formação. É óbvio, né? Agora, se a formação é adequada e a pessoa acha que não é adequada, de novo, reprogramação mental. E na minha área, o salário base é esse. Na minha área, o salário base é esse. E daí? Mas e tem o salário topo? Está entendendo? O salário base é esse, mas tem o topo. Diferencie, crie algo. O que todos nós temos algo que nos diferencia do outro? Nós somos seres humanos, todos iguais perante Deus, todos irmãos perante Deus, iguais na sua essência e natureza. Não é isso? Não importa raça, credo, nada. Somos todos iguais. Porém, somos únicos. Cada um de nós é único. E a gente tem que encontrar essa nossa unicidade, para que a gente possa fazer dela o nosso diferencial de valor. Então, isso de novo, consulta seu signo que você vai achar alguma coisa assim, né? Aí estão me pedindo aqui que eu diga onde que você vê que as pessoas mais erram nessa busca de retorno financeiro. Primeiro colocando o problema fora de si, como se a solução fosse fora da própria pessoa. Esse é o maior erro, né? O outro erro é aquilo que eu falei, atribuir a condições que não são passíveis da sua ação, né? Então você diz, não, o problema é o mercado, não, na minha área é isso mesmo que se paga, e tal. Então você colocou para fora de si a solução, portanto fica sem solução. O jeito certo de fazer isso, por onde que eu começo? Então a pessoa diz, professor, por onde eu começo? Comece olhando para si mesmo. Autoconhecimento. Começa pelo signo. Entenda seu signo, mas não de forma simplista, não. Olha lá, faz uma reflexão. Existem aquelas palavras-chave ligadas a cada signo. Vai buscando ali um autoconhecimento. O que tem valor para você? Faz essa pergunta para você. O que tem valor? Quando você compra alguma coisa, quando você usa o seu dinheiro, veja que sentimentos que estão em jogo. O que se apresenta para você? Porque aí você vai se conhecer na sua relação com o dinheiro. E descobrir coisas dentro de você. Então, esse é um começo, né? Esse é o primeiro passo. Faz isso essa semana. Quando você sair, for pagar, comprar, ou fazer um pagamento, seja na internet, no celular, aonde for, veja que sentimento você tem. Por exemplo, eu tenho funcionários, quando eu pago os funcionários, eu tenho um sentimento de gratidão. Procuro ter o sentimento de gratidão. Porque graças a Deus eu tenho pessoas me auxiliando a fazer o que eu estou querendo e precisando fazer. Entende? Quando eu vou comprar alguma coisa, aí já tem dois exames que precisam ser feitos. Eu vou comprar aquilo, por que eu estou comprando isso? Qual é a real necessidade de eu estar adquirindo isso aqui? Entendeu? Essa pergunta são coisas que você pode fazer no dia a dia. Né? Chega no dia a dia. Com isso, você vai descobrindo o seu relacionamento com o dinheiro. Tá? E tem uma outra também, um outro passo. Né? Quando o outro obtém alguma coisa, seja o seu colega de trabalho, seja um amigo, parente, qual é o seu sentimento? O que é que você sente? Né?
A gente costuma dizer, o seu vizinho, o cara apareceu com um carro novo aí, bacana, tal. O que você sente? Porque uma das coisas que mais atrapalha a vida de uma pessoa é a inveja. Então, a gente tem que começar examinando dentro de nós, como é que nós estamos perante isso. Né? Quando eu vou comprar alguma coisa, o que eu estou sentindo, o que está me motivando? Eu estou vendo como é que está o meu ego em relação a isso. Né? Quando eu pago as pessoas, o meu sentimento de gratidão. Então, tem gratidão para a gente entender como é que nós estamos sendo gratos às coisas que a gente tem na vida e pode ter. Examinar como é que está o nosso ego perante as coisas que a gente obtém. O quanto que nós estamos obtendo coisas devido ao nosso ego. E depois como é que nós estamos perante a inveja. Então é um começo. Esse é o começo para você ver. Porque quem está com ego excessivo, quem está com inveja, certamente não terá um bom retorno financeiro. Agora, quem faz as coisas com esse sentimento de gratidão, com sentimento de reconhecimento, de que o vizinho está com um carro novo, pô, que legal, o cara merece, pô, ele é o cara bom para aquilo. E quando vai comprar, compra o necessário, que pode ter luxo também, pode ter bem-estar, não estou dizendo que não pode, mas ele compra o necessário. Então aí ele estabelece um padrão mental que faz toda a diferença. Então eu espero que você tenha gostado desse programa. Compartilhe, convide pessoas, dá o like, né? É importante o like aqui para nós, se inscreva no canal e olha, começa já a mudar a sua vida se você está precisando, tá? Não deixa para depois não. Assista os outros vídeos, assista os mini vídeos, os recortes do vídeo, enfim, busque as informações que você vê necessárias para melhorar a sua vida, melhorar o seu ganho, melhorar a sua realização profissional. Muito grato, viu?